Parece que houve um atraso assim na percepção da importância do vírus, né? Na verdade é o seguinte, quando o vírus chegou, ninguém estava esperando por ele, né, Gina? E aí houve um atraso, os jornais falam em 17 dias, que foram fundamentais para a disseminação do vírus nesse ritmo que é alucinante, né? Inclusive muito diferente do restante da Itália, né? Exato, exatamente isso. A disseminação ocorreu porque foi minimizada a importância do vírus. Achavam que era uma coisa só chinesa, que nunca iria chegar por aqui. Minimizar a importância do vírus e, como você falou, em certos comportamentos nesse período foram fatais. Por exemplo, o jogo do dia 19 de fevereiro entre Atalanta, que é o time de Bérgamo, com Valência, que é o time da Espanha. Opa! Coquetel bombástico feito, né? Preparadinho ali. Agora, qual é a situação hoje, hein, Gina? O que está acontecendo hoje na Itália? A situação hoje é que ainda continua o boletim de guerra, né? Falar, estão diminuindo, nossa, estão diminuindo, são 600 por dia, gente. E não são números, são pessoas. O que está acontecendo aqui hoje? Hoje está se olhando muito também para a economia, que está sendo um setor crucial, fundamental, né? É a linfa mesmo de um país, é a economia, que não são só números, não, viu, gente? Gina, existe esse debate aí na Itália sobre se o governo deve preservar vidas ou salvar a economia, como aqui no Brasil, não? Olha, não. Ele deve primeiro salvar vidas, mas salvar vidas significa também salvar a economia. Primeiro lugar, a saúde. Já foi feita uma pesquisa entre os italianos, a maioria dos italianos é favorável. Primeiro a saúde, depois a economia. Mas óbvio que um ponto toca no outro. A economia também afeta, porque como é que você vai... produtos básicos, alimentos, não podem faltar, remédios, não podem faltar, assistência médica, não pode faltar, e outras coisinhas diárias, né, tipo, sei lá, pagar uma conta, essa coisa assim. E como é que você vai no supermercado se você não sabe, não tem nada economizado, porque tem que pagar a prestação da casa, o aluguel, etc, etc, você já não tem mais dinheiro no banco, como é que você vai no supermercado comprar comida ou os produtos necessários, essenciais? Não vai. Então, existe, por exemplo, tem uma associação assim dos comerciantes, segundo eles, já o consumo já caiu 52 milhões de euros nesse período, né? Então, a coisa está grave. Então, o que o governo está fazendo? Primeira coisa, um dado interessante aqui é que, sabe, aparentemente, a maioria dos políticos e dos partidos está unida a favor dessas medidas do governo, assim como a população. A população aceitou isso daí. E a quarentena aí é brava, né? A quarentena é brava e agora eles já colocaram, inclusive, até drone para verificar quem é que está saindo de casa. Pode parecer piada, mas não é não. E companhias telefônicas que estão, quer dizer, você abre a mão da tua privacidade, da tua liberdade, e fica isolado, e a população está aceitando isso. Arthur, enquanto ela não consegue colocar a sua imagem lá direito, a gente está mostrando o seu áudio. Até que ponto cuidar da economia agora é importante? Até que ponto cuidar das pessoas e manter a economia em compasso de espera é mais recomendável, na sua opinião? Eu tô muito preocupado com esse assunto, mas discordo frontalmente com o que está sendo divulgado, porque eu estava, por curiosidade, hoje nós estamos completando um mês do primeiro caso de coronavírus no Brasil. E aí, uma coisa que é muito importante é voltar a projeções passadas, que é uma coisa que pouca gente faz. Então, as pessoas estão com uma dificuldade enorme de acreditar que a coisa é mais grave do que parece. E aí eu resolvi voltar nas notícias de um mês atrás. Então, nem um mês atrás, estou voltando em como estava a Itália há 24 dias atrás. Há 24 dias atrás, nós tínhamos 30 pessoas que tinham morrido e nós tínhamos 1,5 mil casos confirmados, ou seja, um cenário basicamente metade do que o Brasil encara hoje. E foi exatamente nesse momento, quando haviam 30 mortos, que a Itália achou que o assunto não era tão grave. E aí passou a não respeitar as medidas de restrição e o resto da história nós sabemos como é que foi. Então nós temos hoje, infelizmente, 7.500 óbitos na Itália, mas as pessoas têm uma dificuldade tremenda de entender essa progressão geométrica. Essa história parece que o assunto não é tão grave, só que 2 semanas depois ele explode. Então, o que me chama a atenção é a não completa, mas substancial falta de articulação e compreensão disso, porque, por exemplo, essa história, abrir lotérica, abrir templos religiosos é um atentado à saúde pública e
E colocar a economia, elas são duas facetas do mesmo problema. Então, o que eu quero dizer, o ministro da Saúde está fazendo os pronunciamentos ali entre 16 e 18 horas todo dia. Ao lado dele deveria estar o ministro da Economia, porque não dá para tratar, mais uma vez, nós estamos caminhando para uma polarização bastante estúpida. Então, eu acho que essa narrativa, um lado salvar vidas, do outro salvar empregos, ela está sendo extremamente conveniente. Hoje de manhã eu estava escrevendo a respeito disso, que infelizmente parece que nós caminhamos para o modus operandi de sempre no Brasil, que é o salve-se quem puder. Então, de um lado, as pessoas vão enfrentar a indisponibilidade de leitos, a camada mais pobre especialmente, e de outro lado tem uma camada que tem a certeza que vai poder usar o seu capital, vai poder conseguir uma UTI de alguma maneira usando os seus recursos. Então, é bastante triste ver isso. Eu acho que teria que ser uma abordagem muito conjunta. Não existe de um lado economia, da outra saúde. Não existe. A questão é uma só.